Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cíntia da Amor com Pimentinha Acessórios Delicados e eu vim aqui então para conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc aqui da cidade de São Leopoldo, com a técnica de produção e confecção de turbantes, faixas turbante cruzado, verão, tá? Vocês me desculpem qualquer coisa porque a gente tá gravando, filmando do celular, tá? Então, antes de começar com as técnicas, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre quem é, né, essa artesã por trás da Amor com Pimentinha, quando a Amor com Pimentinha começou, né, e como ela começou, para que a gente possa, então, se tornar um pouquinho mais próximo, né, que a gente possa se conhecer um pouquinho melhor. Então, pessoal, Amor com Pimentinha começou no dia 8 de novembro de 2017, tá? Na época, minha filha estava com 3 aninhos, tá? E estava entrando por 2º ano de balé dela, né? Não tinha ainda completado 2 anos, fazia 1 ano e 7, 8 meses que ela estava no balé. Ela faz balé aqui na escola Balé Sinos, aqui de São Leopoldo. E como eu comecei a produzir para ela acessórios para ela usar no coque durante as aulas, né? Eu comecei a desenvolver essa paixão pelo criar peças, né? Então eu comecei criando para minha filha. Depois, algumas mães do balé começaram a ver, começaram a gostar, perguntaram da onde eu tinha comprado. Então, eu disse, não, eu mesmo que confeccionei. E elas começaram a solicitar, então, para comprar. E eu comecei a produzir, muito lentamente, porque eu não dominava ainda as técnicas, né, de confecção de laços, de porta-coque, trabalho com pérolas, né? Eu não dominava essa técnica. Porque a minha área, a minha profissão, minha primeira profissão foi professora. Eu sou formada em magistério, depois eu cursei letras e em 2017 eu estava cursando direito, né, ciências jurídicas e sociais. E estou até o momento cursando. Então, eu não dominava essas técnicas, né, de confeccionar laços, enfim, né, os acessórios mais delicados. Eu achava sempre tudo muito lindo, tanto que eu comprava fora, né, para minha filha. Desde que ela nasceu, ela usava, então, as faixinhas, os laços, tiara. Mas, quando ela começou a fazer o balé, eu comecei a sentir falta de algo mais delicado, né, e eu não encontrava por aqui. Então, eu comecei a estudar. Como é que eu poderia fazer para confeccionar para ela essas peças? E eu comecei a fazer. E naquele momento, assim, na produção dos acessórios para minha filha, eu via o artesanato como uma terapia, né? Porque na época eu estava trabalhando na área penal. Então era um momento que eu conseguia estar bem comigo mesmo, né? Que eu conseguia me encontrar. E com o passar do tempo, com o passar dos meses, eu comecei a ter um vínculo muito forte com o artesanato, com a confecção dos laços, né? E dos acessórios para balé. E esse amor, gente, ele foi crescendo, ele foi assim, virando, tomando conta da minha vida. Hoje eu digo que a Cíntia antes de 2017 era uma pessoa e hoje é outra, né? Depois que eu comecei a fazer o artesanato, depois que eu entrei para esse mundo maravilhoso, lindo, cheio de descobertas, sabe? Eu não me vejo longe do meu artesanato. Eu amo, gente, é um amor assim indescritível pelo que eu faço, por todas as peças. Eu amo estar envolvida com as minhas fitas, com os meus tecidos, atendendo as minhas clientes, podendo estudar quem é
mini diva, né, como eu falo, quem é essa mini diva que vai usar esse laço, que vai usar essa faixa, que vai, né, vai estar utilizando um acessório nosso. Então, assim, eu digo que a melhor parte de fazer o meu trabalho, que é o artesanato de peças delicadas, é ver as minhas clientes usando, né? É a melhor parte, assim, é fantástico. Enfim, depois de eu começar a fazer então os porta-coques e os laços, né, para minha filha, eu vi que ela necessitava de faixas, né, faixas para usar no cabelo durante a aula de balé até, porque vai o coque, daí a faixa auxilia também. E ali eu comecei a estudar sobre as faixas, né, de usar no cabelo, as tiarinhas, faixa de meia, né, faixa de malha. E num desses estudos, eu conheci o conteúdo sobre as faixas turbante, né? Que é uma história, gente, riquíssima, que eu desconhecia até então. E nessa história do turbante, gente, assim, falando brevemente para vocês, ela é uma história fantástica. Por exemplo, a gente utiliza aqui no Brasil apenas como um acessório de cabelo, né? Assim, a maioria das pessoas. Como estilo, como moda, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu adoro usar faixa turbante. Eu tenho de várias cores, né? Lisas, estampadas, né? Tenho várias, eu adoro utilizar. Mas eu antes não conhecia realmente a história, né? Por trás. E o que é essa história, então, Cíntia? Bom, a gente sabe que os turbantes, eles vieram junto com os escravos, né, os africanos, e para o Brasil. E as mucamas utilizavam, junto com as suas vestimentas, com as suas roupas, os turbantes, né? Elas trouxeram junto esse estilo de vestimenta e de acessório de cabelo. Mas na África, gente, tem assim uma significação muito forte. Por exemplo, num destes estudos, que foi o que mais me chamou a atenção, da fala da historiadora, que conta que na África, por exemplo, uma mulher que utiliza um turbante, ela tem um empoderamento, sabe? O turbante tem uma valorização muito forte. Por exemplo, se uma mulher com turbante, utilizando turbante, chega a um local onde tem uma briga entre duas pessoas e ela fala: eu tiro meu turbante para que a briga cesse. Imediatamente a briga para, sabe? Então, tipo assim, há um respeito muito grande, né, pelo turbante. Então, ele não é apenas um acessório, né? Ele não é apenas uma faixa de tecido que tu coloca na cabeça e pronto, e deu. Existe uma história por trás, né? Por exemplo, o turbante, ele pode ser masculino, ele pode ser feminino, ele pode ser infantil, ele pode ser só a faixa, ele pode ser aquele fechado, né? Pode ser aqueles com tipo uma rosquinha, um nozinho, assim, né? E eles são muito semelhantes a lenços, né? Tanto que algumas mulheres utilizam os turbantes, além de colocar no seu cabelo, elas carregam os filhos no turbante, né? Naqueles lenços. Elas carregam também lenha para cozinhar, né? Nos fogões a lenha. E desculpem o barulho. E também carregam água, porque em alguns locais não tem, né, água próximo, então elas carregam água utilizando aquele turbante. Então, para ver, tem uma grande significação, né? Tem uma história por trás do turbante, né, gente? E outra coisa assim que me chamou também bastante atenção nesse estudo, lá quando eu comecei, porque eu comecei eu acredito que foi lá por março, abril de 2018 que eu comecei a fazer as faixas turbante, tá, gente?
E lá naquela época, no estudo, outra coisa que tinha também me chamado muita atenção é do fato da mulher africana se sentir quase uma rainha, sabe? Como se o turbante fosse uma coroa, né? Uma peça de, além de embelezar, ele eleva a autoestima, né? Ele ressalta o uso dos brincos, né? Ele faz com que essa beleza afro se ressalte, né? Essa beleza linda que a mulher africana, a mulher afrodescendente, a mulher negra tem, né? Então, assim, eu posso dizer que ao estudar, assim, eu me senti muito valorizada, né? Porque além de eu estar confeccionando uma peça, eu consegui descobrir um pouquinho dessa história, né? Desse acessório, né? Que para nós é apenas um acessório, mas que para muitas mulheres ele carrega junto a sua história, a sua descendência, a sua força, né? É assim, enriquecedor mesmo. Então, pessoal, quando eu comecei a produzir e comecei a usar e comecei a fazer para minha filha usar, algumas pessoas até perguntavam: nossa, mas é só de repente para, né, mulheres afro? Não, não, gente. É para todos, todo mundo usa, né? Deve até usar se gostar. Eu, por exemplo, uso sempre, eu uso em casa, eu uso para sair, eu uso para tudo. Eu gosto, eu me sinto bem. Então, assim, eu acho que tudo aquilo que a gente faz e que a gente usa, que a gente se sente bem, que a gente se sente bonito, que a gente, né, que eleva a nossa autoestima, é maravilhoso, né? E poder produzir, então, é melhor ainda. E é sobre essa faixa turbante que a gente vai passar para vocês as técnicas de como a gente fazer, tá? E a gente pode estar produzindo essas peças tanto em malha, assim, tipo essa que eu tô usando, como, na verdade, é que eu tô usando o tecido 100% tricoline. Eu tava olhando pra malha aqui do lado. Mas a gente pode estar confeccionando ela em malha, a gente pode estar fazendo para bebê recém-nascido, a gente pode estar fazendo para bebezinho maior, para criança, né? Adolescente, adulto, né? Mais larga, mais fina. Então, tem uma grande derivação de como é que a gente pode estar produzindo essas peças e utilizando essas peças no nosso dia a dia, tá? Eu vou mostrar um pouquinho delas para vocês, de como é que a gente pode estar fazendo, quais tecidos dá pra gente usar, tá bom? Essas que eu vou estar mostrando para vocês são minhas, tá? Minhas e da minha filha, tá bom? Por exemplo, essa aqui, gente, ó. Ela é uma faixa turbante cruzada, larga, ó, ela é bem larga, e ela é do mesmo material deste, que é tecido 100% algodão, ela é tricoline. Essa aqui é estampada, e ela vem atrás, ó, com um elásticozinho, que é aonde segura aqui atrás na cabeça, tá? Essa aqui eu fiz à mão, tá, gente? Essa eu costurei à mão. Eu tenho uma outra aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, que essa também é minha, e ela é malha de biquíni. Ó, ela não tem fechamento atrás, ela é inteira. Não tem elástico atrás, porque a própria malha estica e ela é malha de biquíni. Gente, ela segura super bem, né? Muito boa. Eu também fiz essa aqui à mão, gente. Porque assim, ó, lá no início eu também não tinha máquina de costura, né? E além de não ter a máquina de costura, eu não dominava a técnica, né? Demorei um pouquinho até pegar o jeito da máquina, então eu fazia à mão. E é exatamente isso que a gente quer trazer. Que mesmo a gente fazendo à mão, lógico que vai demorar mais do que uma máquina de costura, a gente consegue ter uma renda, pessoal. Sabe? Tu consegue vender. São acessórios que eles têm uma boa saída, né?
Então, assim, ó, com calma, com paciência, né? Dedicando um tempinho ali, a gente consegue produzir várias peças, tá? Tanto para uso nosso, por exemplo, eu não. Um exemplo, eu não sou laceira, eu não sou costureira, eu não quero fazer para vender, mas eu quero fazer para mim. Maravilha, mais tempo ainda tu tem. Ah, mas eu sou laceira ou eu não sou laceira, mas quero começar. Eu quero começar fazendo as faixas turbante para vender, cruzado. Também vai conseguir, não tenho máquina, faz na mão. Faz costurando, pontinho por pontinho, que também vai dar certo, tá? Vou mostrar uma outra aqui para vocês. Que a gente pode estar utilizando. Olha, gente, essa aqui também é minha. Não sei se vai dar pra ver bem, mas eu acredito que até vou botar aqui assim, ó. Ó, ela é veludo, gente. Não sei se dá pra ver bem. Olha, ela é veludo. Ela é minha. Ela é uma faixa turbante cruzada de inverno, tá? Ela é mais larguinha do que essa que eu tô. Pouca coisa mais larguinha. E esquenta muito, porque, por exemplo, eu não gosto de usar touca, né? Que fecha aqui. Então, até porque às vezes eu uso coque, eu uso rabinho, então eu não gosto de usar touca. Então, eu uso as faixas turbante. Essa aqui também foi feita à mão, tá? Então, eu uso a faixa turbante que esquenta, deixa a orelha quentinha, né? Essa de veludo, tá, gente? Também com elástico, ó. Essa aqui, ela tem pouquinho... ela estica muito pouquinho, né? O veludo. Então, por isso que ela tem o elástico atrás. Eu coloquei, tá? Agora, eu vou mostrar uma infantil que é da minha filha, tá? Olha. Essa aqui, gente, é em tecido digital, tá? Ele não é 100% algodão, ele tem um pouquinho de poliéster. Então, assim, ó, olha a diferença. Ó. Essa aqui foi feita na máquina. E essa aqui foi feita à mão. Qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma, gente. Ó, ela tem a mesma elasticidade, porque as duas têm fechamento atrás. Olha, aqui dentro. Vou mostrar pra vocês. Ó, costurada à mão. Costurada à máquina. Nenhuma diferença, né? Então, para vocês verem que dá. É só a gente ter calma e, assim, paciência, né? Que devagarinho a gente consegue tudo. Essa aqui, gente, é uma faixa cruzada, ó, que eu fiz para minha filha, na tiara. Porque tem criança que não gosta atrás com elástico, né? Não se sente bem. Mas a gente pode fazer na tiara. Tu faz o mesmo passo a passo do turbante fechado, só que ao invés de tu colocar aqui, ó, o elástico, tu vai colocar na tiara. A dela é de dentinho, ó, porque ela tem cabelinho crespo, então para segurar, a gente colocou na tiara de dentinho. Ó, é uma faixa cruzada, né? Então, para vocês verem como é possível que a gente consegue, né, a gente tá produzindo peças e vendendo e tendo uma renda sem ter que investir numa máquina de costura, né? É exatamente isso que a gente quer passar. Que sim, é possível você produzir gastando pouco, sabe? Porque a gente tá no meio de uma pandemia. Por exemplo, nós aqui do ateliê, a gente tá sem trabalhar desde que começou a pandemia, assim, trabalhar como a gente trabalhava antes, fazendo feiras, fazendo eventos, indo na escola, mostrando, nas escolas de balé, mostrando o nosso trabalho. Então, tipo assim, a gente continuou fazendo as nossas peças, só que sem ir aos locais, né? Então, dá pra gente ter uma renda, mesmo reduzida, né? Porque tu não consegue divulgar, o teu trabalho não tem todo aquele alcance do que tu pudesse ir numa feira, tu pudesse, né, fazer um evento, fazer uma exposição do teu trabalho, porque às vezes muitas pessoas não têm acesso aos meios digitais, né? Mas a gente consegue, sim,
receber um retorno financeiro gastando pouco. E é essas técnicas que a gente vai estar passando para vocês, de como produzir, qual é o material, como é que eu posso comprar, qual é o nome do tecido, né? Para vocês também estar tendo acesso a essa possibilidade, tá? Então, agora, nos próximos vídeos, a gente vai começar com o passo a passo, tá, gente? Eu espero, assim, que vocês agora, conhecendo quem é essa pessoa que produz aí as peças para vocês, que produz os acessórios para as filhinhas de vocês, ou para as adultas também, né? Que vocês, então, possam estar produzindo também seus turbantes cruzados, tá bom? Um beijo e fica ligadinho que em breve já vai ter o próximo vídeo, tá? E daí agora com as técnicas, medidas e materiais necessários, tá bom? Um beijo grande no coração de todo mundo. Vamos se cuidar, que se Deus quiser, em breve essa pandemia vai embora, tá bom? Beijo grande!